Olá, alunos. Aqui o professor Vinícius. Vamos a mais um vídeo. Então, assim, pessoal, alguns colegas me perguntaram sobre as questões da atividade síncrona 2, que trata sobre logaritmos e geometria espacial. Estavam em dúvidas do que a questão pedia. Então, vou fazer um vídeo rápido aqui explicando questão por questão o que vocês devem fazer em cada questão. Então, vamos lá. Aqui tem umas informações, né? Só falando que é 5 questões, e cada questão tem diversos exercícios, e que cada questão vale 20 pontos. E a data da entrega pelo Moodle. Então, aqui eu acho que está tudo ok. Então, na primeira questão, o que vocês têm que fazer na primeira questão? A questão diz: reescreva as expressões a seguir por meio de um único logaritmo. Então, vocês olham, tem a alternativa A, B e C. Tá? Na alternativa A, vocês têm um 3 multiplicando um logaritmo. Na letra B, vocês têm a subtração de 2 logaritmos. E na letra C, vocês têm a soma de 2 logaritmos. Então, usando as propriedades de logaritmos que nós vimos em sala de aula, vocês têm que transformar essa expressão em um único logaritmo. Quando vocês têm uma subtração, vocês têm que transformar em outra propriedade. Quando vocês têm a soma em outra propriedade, e quando vocês têm o 3, né, uma constante multiplicando um logaritmo, tem outra propriedade que transforma esse logaritmo. Então, é só fazer essa transformação para um único logaritmo. Escrever essa expressão em um único logaritmo. Tá certo, pessoal? A número 2, ela traz um logaritmo 8 na base 2 e quer que vocês escrevam esse mesmo logaritmo usando o logaritmo na base 10. Então, a gente viu também em aula essa propriedade de como transformar qualquer logaritmo em um logaritmo na base 10. Lembrando que isso é muito importante, muito válido, para a gente poder usar a nossa calculadora, pois as calculadoras calculam o logaritmo na base 10 e não em outra base. Então, vocês tendo qualquer logaritmo em outra base, podem fazer essa transformação para a base 10 para poder usar a calculadora para cálculo. Tá bem, pessoal? Então, é simplesmente escrever o logaritmo 8 da base 2 usando um logaritmo na base 10. Na questão 3, vocês têm que classificar os poliedros abaixo. Então, vocês têm 3 poliedros. Vocês precisam classificar se eles são convexo ou não convexo. E precisam escrever quantos vértices cada um tem, quantas arestas e quantas faces cada um desses poliedros tem. Então, vocês têm que escrever, né? Olhar para a figura do poliedro e dizer se ela é convexa ou não convexa e dar o número de vértices, aresta e face de cada um deles. Tá bem, pessoal? Isso que vocês têm que fazer na questão 3. Na questão 4, vocês têm que utilizar a relação de Euler, aquela equação de Euler que a gente viu na nossa aula. Usando a equação de Euler, a relação de Euler, vocês têm que resolver os problemas da letra A e letra B. Um exemplo, a letra A, sabendo que um poliedro convexo de 6 faces quadrangulares possui 12 arestas. Quantos vértices esse polígono possui? Então, ele dá as faces, diz que elas são quadrangulares e dá as arestas. E através da relação de Euler, vocês têm que encontrar o número de vértices. Tá certo, pessoal? A letra B é a mesma coisa. Sabendo que um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares e 4 triangulares, calcule quantos vértices e arestas esse polígono possui. Então, ele fala que o poliedro é um poliedro convexo e tem 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Ele dá as faces e o modelo de cada face, a figura de cada face, 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. E pede para vocês calcular o número de vértices e de arestas desse polígono. Tá certo?
Na questão 5, vocês vão utilizar os cálculos de volume dos sólidos geométricos que a gente viu em aula, né? Utilizando os conceitos aprendidos em relação ao cálculo de volume de sólidos geométricos, responda. Então, em cada questão, né, letra A, letra B e letra C, vocês vão calcular o volume do sólido. Na questão A e questão B, vocês têm o desenho do sólido com as suas medidas de lado, de altura, tá? E vocês, com isso, têm que encontrar o volume de cada sólido. Então, na questão A e na questão B, vocês têm as figuras do sólido, e na questão C, vocês não têm a figura, mas vocês têm todos os dados necessários para que calcule o volume. Tá bem? Ó, na letra C, calcule o volume de uma pirâmide quadrada de 14 metros de altura, cuja o lado da base mede 12. Então, vocês têm os dados necessários para calcular o volume de cada item da questão 5. Tá bem, pessoal? Lembrando só que na letra A, vocês têm um sólido e não esqueçam que esse sólido é vazado, ou seja, ele tem um furo no centro. Tá? Isso interfere no cálculo do volume total desse sólido. Tá certo, pessoal? Então era isso, pessoal, para hoje, tá? Só uma breve explicação de como resolver a nossa tarefa 2, tá? Que alguns alunos estavam com dificuldade de interpretar cada questão. Então eu fiz esse vídeo rápido explicando questão a questão. Tá? Espero que tenha ficado bem entendido. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo.